E se todo esse tempo, Lula Molusco não fosse quem você pensa ser? Após anos de debate entre os fãs, Lula Molusco é um polvo ou uma lula? O próprio pai dele, Jeffrey Tentáculos, já deu uma risada sobre essa piada. Chamar ele de Lula Molusco foi uma das minhas melhores sacadas, mesmo ele sendo um polvo. Nome de Lula, corpo de polvo e alma de, bem, outra coisa. Porque olha só, o problema não é o rótulo, o problema é que Lula Molusco não se encaixa em lugar nenhum. Depois de dias revirando episódios e pistas escondidas, eu tropecei numa descoberta que é muito doida e revela muito sobre a série inteira. E se Lula Molusco for um descendente escondido da própria Atlântida? Lá vem o Gui com as suas maluquices. Mas peraí, quando você começar a alinhar as evidências, tudo apontam para uma linhagem esquecida. Uma linhagem que explica por que ele sempre se sentiu deslocado e, na real, por que a vida dele é uma das maiores tragédias da história do Bob Esponja. Então vamos nessa. Primeiro, vamos ao ponto mais óbvio. O Lula Molusco é um polvo, pelo menos é o que dizem. Mas dá uma olhada nos outros polvos da fenda do biquíni. 8 braços cheios de ventosas, cabeça redonda, que é basicamente o corpo inteiro, tentáculos que servem de braços e pernas ao mesmo tempo. Só que olha bem para Lula Molusco. 6 membros curtinhos, 2 braços, 4 pernas, anda ereto como gente, nariz pendurado cobrindo a boca. Ele parece que evoluiu além de qualquer outro polvo. Só que claro, você pode dizer, Gui, todo mundo na fenda do biquíni anda como um ser humano. Sr. Sirigueijo, o Patrick e até o Bob Esponja, que é uma esponja do mar. Isso é verdade, mas pelo menos dentro da própria espécie todo mundo é consistente. Todas as estrelas do mar são iguais Patrick, todos os caranguejos são iguais o Sr. Sirigueijo, todas as esponjas, mesmo as coloridas, são iguais a Bob Esponja. Já os polvos, do tipo Lula Molusco, tem um monte deles pela cidade, todos idênticos. 6 pernas, nariz, postura humana, só que a própria série sabe que isso é esquisito, porque no episódio Amigos Selvagens, eles mostram a versão primitiva de Lula Molusco. E adivinha? É um polvo de verdade, com 8 tentáculos, ou seja, Lula Molusco e sua galera são um ramo evoluído, algo entre o polvo comum e alguma outra coisa. Mas as esquisitices vão além do corpo. Todo cidadão da fenda do biquíni tá de boa sendo quem é. Bob Esponja abraça o otimismo, Patrick curte ser um idiota, Sr. Sirigueijo ostenta a ganância, só que no caso de Lula Molusco, ele vive obcecado em ser outra pessoa, e isso é uma piada recorrente ao longo da série. Ele se acha destinado a algo maior que apenas um caixa de fast food. A casa dele é um ovo de Páscoa ambulante. Dentro dela você pode encontrar música clássica, autorretratos renascentistas, esculturas de mármore e até uma cabeça de moai gigante. Estética que parece importada, que não nasceu no fundo do mar. No começo eu achava que esse design era apenas engraçado, mas quanto mais eu puxei o fio para poder entender, mais parece que os roteiristas estão dando um recado para a gente nas entrelinhas. Essa vontade de cultura alta não é um delírio, é uma memória de algo antigo que ele não nomeia, mas que ele persegue tentando despertar internamente. E o mais louco, quando ele finalmente consegue, o que quer dizer, ele vai para um ambiente que teoricamente seria para ele encontrar paz, quando ele vai no Parque dos Tentáculos. Só que mesmo lá, num ambiente que todos são similares a ele se sente vazio. Todo mundo é igual, mesma bicicleta, mesmo lanche, mesmo clarinete, portões dourados para manter o mundo fora, só para trancar todo mundo num subúrbio de tédio. Eu nunca entendi se Lula Molusco só queria sossego, porque o Parque dos Tentáculos não parece algo errado. Só que assim, ele é apenas uma cópia, uma imitação barata de algo que eles sonham, mas não lembram direito. Olha de perto. Portões dourados, exclusividade e promessa de perfeição. É uma referência clara à Atlântida, só que sem alma, sem história, sem propósito e sem a civilização avançada. E mesmo sem expressar, Lula Molusco sente isso de forma inconsciente, mesmo sem entender. A teoria ainda tá parecendo uma viagem, né? Então vamos lá. Lembra do episódio Loja Maçônica Cefalopod? Em alguns períodos, Lula Molusco some para um prédio em forma de pirâmide. Lá dentro, eles seguem diversas regras. Tem que usar hobbies, apertos de mão secreto, rituais antigos com outros cefalopodes. A loja diz que as tradições vêm de séculos. O ritual de iniciação inclui enfrentar uma enguia morai, como se todo novo membro revivesse uma rixa ancestral. Não é um clube bobo tipo os amendobobos. É uma sociedade secreta de superioridade. Forasteiros são hereges. Quando Bob Esponja e Patrick invadem, o líder age como se a ordem sagrada tivesse sido profanada, e o Lula Molusco leva a sério. Aqui, diferente do Parque dos Tentáculos, a loja dá
um preenchimento. Por quê? Porque não é vaidade, é uma memória geracional, um conhecimento passado por linhas sanguíneas. E a maior pista está no episódio Atlântida Calça Quadrada. Antes de qualquer passeio, Lula Molusco já está no museu babando na pintura Ascensão de Netuno, a única relíquia da cidade perdida de Atlântida. Escuta como ele fala: todas as invenções que você toma como garantidas foram dadas pelos Atlantes. Arte, riqueza, armamento. Eras à frente do tempo. Aqui ele já deixa claro, ele reconhece o amuleto, nomeia a cidade, fala das ruas de ouro, ele acaba dando uma mini aula, ele aparenta que ele cresceu ouvindo histórias. Durante a viagem, enquanto o Sr. Siriguejo quer tesouro, Sandy quer ciência, Lula Molusco quer Atlântida. Chegando lá, é o primeiro a reclamar do jardim Topário destruído. Detalhe que ninguém liga, ele respeita a cultura por instinto, tranca no salão de arte, responde academicamente a pergunta do líder. A arte é o arranjo consciente de elementos que afeta o senso de beleza. E quando o líder diz: a arte é o que acontece quando você aprende a sonhar, Lula Molusco entra nas pinturas como quem cruza a fronteira para casa. Ele canta: Atlantis é onde eu quero passar a eternidade. Em menos de um dia, ele está convencido: aqui é o meu lar. Até os Atlantes aceitam. Eles dizem: tô curtindo a forma desse povo. Então ele decide ficar para se inspirar enquanto os outros continuam o tour. No jantar, ele fala: aprendi mais sobre pinturas em horas aqui do que em 4 anos de faculdade comunitária. Atlântida é completa para ele. Na hora de ir embora, ele fala: de volta à minha vida deprimente, de desespero, silencioso. Ele se alinha mais com Atlantis do que qualquer outro povo ou Lula. Seus interesses são iguais: música clássica, estilo de pintura, referências romanas, detalhes bons demais para serem apenas coincidência. Lula Molusco é um descendente perdido de Atlântida. Claro, a série nunca disse isso de forma canônica, mas a história dos antepassados não é difícil de montar. Ainda nesse episódio de Atlântida, só vemos Atlantes. Eles vieram com bolhas antigas, colonizando a Terra, sem registro de casamento com outras espécies do planeta natal. Mas na chegada, provavelmente, eles ficaram abertos a essas possibilidades. Faz sentido compartilhar cultura, tecnologia, riqueza com os peixes locais. Até porque toda colonização histórica tiveram essas etapas e fatos. A espécie de Lula Molusco possui 6 membros, postura humana obcecada por arte, carregando memórias culturais inexplicáveis e uma saudade insaciável. Porque assim, debaixo dos 6 tentáculos e da clarinete, Lula Molusco é um Atlante, ou melhor, descendente diluído de um Atlante. Prova de um tempo em que a Atlântida abriu os portões e misturou com os locais. Depois disso, eles a fecharam para sempre. Mas por que houve esse momento em que eles decidiram fazer amizade com os locais e depois restringiram de fato? A resposta muito provavelmente se encontra no próprio episódio. Eles provavelmente viram que iriam se deparar com muitos Bob Esponjas e Patricks da vida, com esse perfil caótico, e isso acabaria destruindo a cultura. Aposto que deve ter rolado algum acidente com a bolha antiga por burrice local. Então a sua decisão: exilar o sangue misto para manter a sua pureza. Lula Molusco achou seu lar, reconheceu e perdeu novamente. Depois disso, a vida dele só piora. Atlântida fechada, só resta a fenda do biquíni caótica, desorganizada, indigna de alguém especial que busca a arte para sua vida. E aí? O que você achou dessa teoria? Aposta nessa origem de Lula Molusco? Deixe seu comentário abaixo. Temos um vídeo falando da teoria de conspiração dos reis da fenda do biquíni. Dê uma olhada. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos. Nos vemos no próximo. Até lá!